achei que não estava. Na hora que o Lino for ler a palavra aí, vocês fazem um. Boa tarde, senhores vereadores, público presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Agradeço aqui a presença do assessor do Ismael Crispim, seu Gilberto, também ao Edson, ao Ivo de Matias e aos servidores da casa também que estão aqui conosco. Constatada a existência legal do quórum, em nome do povo, com a proteção divina, declaro aberta esta 15ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura. Em referência à Escritura Sagrada, peço a todos que se coloquem em pé e solicito ao vereador Lino que faça a leitura de um texto da mesma. Boa tarde. Boa tarde, senhores. O texto bíblico é 1º de Salmo. Bem-aventurado ao varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém ao caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Lino. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Décima quinta sessão ordinária. Primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura. 12 de maio de 2025, às 16 horas. Lido, presidente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da 14ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura.
Constatada a existência legal do coro em nome do povo e sob a proteção divina, o presidente declara aberta a 14ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa e da 10ª legislatura. E, em seguida, conformidade ao regimento interno, o vereador presidente, senhor Jonathan Souza Andrade, faz a leitura do texto bíblico Josué 7:9. E, em seguida, o secretário faz a leitura da ordem do dia. Leitura e discussão da ata da sessão anterior. O secretário faz a leitura da ata da 13ª sessão ordinária realizada no dia 28 de abril de 2025. Logo, o presidente coloca a mesma em discussão e votação, declarada aprovada por todos os vereadores presentes. Leitura do expediente recebido. Mensagem do Poder Executivo encaminhado o projeto de lei 2164/2025, 2165 de 2025, 2166 de 2025. Lido o expediente recebido, os membros da mesa diretora se manifestam favorável ao expediente recebido. Intervalo regimental, o presidente declara suspensa a sessão ordinária para a inscrição dos oradores. Os oradores, ao reabrir a sessão, faz o uso da tribuna os seguintes vereadores: Ana Paula Alves Pereira Capelli, William de Oliveira Novaes, Jonathan Souza Andrade. Por fim, fez o uso da tribuna o prefeito municipal, o senhor Clodoaldo Alves Pedroso. Leitura de matéria. O secretário informa que não há matéria da ordem do dia. Discussão e votação da matéria da ordem do dia. Por questão de ordem, o vereador Marcelino Pereira solicita o projeto de lei 2165/2025, com a súmula. Autorizar o Poder Executivo a celebrar instrumento jurídico para autorização de imóveis de terceiro ao construir pista de motocross para sediar etapa de motocross estadual de motocross e de outras providências. Logo, o presidente coloca o pedido do vereador em discussão e votação, declarado aprovado por todos os vereadores presentes. E, em seguida, o presidente coloca o projeto de lei 2165 de 2025 em discussão e votação, declarado aprovado por todos os vereadores presentes. Por fim, por questão de ordem, o vereador Eliseu de Almeida solicita que entre na ordem do dia o projeto de lei 2166 de 2025, com a súmula: autorizar o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio ou instrumento congênero com o município de Castanheira, Rondônia, para a apresentação de serviço público em áreas de assentamento pertencente à Nova Brasilândia do Oeste, Rondônia, e de outras providências. Assim, o presidente coloca o pedido do vereador em discussão e votação, declarado aprovado por todos os vereadores presentes, e já coloca o projeto de lei 2166/2025 em discussão e votação, declarado aprovado por todos os vereadores. Questões de ordem do dia: o encerramento da sessão. Não havendo mais a ser deliberado, o presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a 14ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura. Não havendo mais a ser lavrado, na presente ata, segue a mesma, após lida, discutida e aprovada, segue assinada pelos membros da mesa diretora e os demais vereadores presentes. Lido, presidente. Passa a referida ata em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Declaro aprovada a ata por 9 votos a 0. Solicito ao seu secretário que faça a leitura dos expedientes recebidos.
Não há matéria a ser deliberada. Lido, presidente. Declaro suspensa a sessão por 5 minutos para a inscrição dos vereadores no livro dos oradores.
Declaro reaberta essa sessão e passo a palavra ao vereador Marcelo para fazer uso da tribuna por 10 minutos com direito a partes. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em nome do presidente dessa Câmara, cumprimento todos os vereadores. Em nome da secretária Rose, da funcionária dessa casa, cumprimento todos os demais funcionários. Em nome do nosso amigo Gilberto, cumprimento todos que aqui assistem nessa tarde de hoje. O uso dessa tribuna se faz por um motivo específico. Gostaria de dizer aos senhores que, no ano de 2017, quando aqui assumi como vereador, até então eu tive o contato com o então deputado Lazinho da FETAGRO, um cidadão muito sereno, calmo e tranquilo, que naquela ocasião dizia assim: professor, eu fui vereador no município de Jaru e algumas coisas no meu mandato, às vezes por impulso, por situações específicas, o senhor poderia me ouvir um pouquinho. Até então, eu tinha anunciado uma emenda do então deputado aqui no município, e ela realmente aconteceu, porém demorou um tempo muito, muito grande. E às vezes a gente passa a conviver com um determinado deputado, e nesse período a gente passa a ter uma confiança extrema, porque realmente eles têm várias condutas nos 52 municípios, a qual realmente faz jus por aquele mandato. Porém, as coisas acontecem com um trâmite, às vezes, muito demorado. E, durante um período, é difícil a gente ficar justificando uma emenda que não caiu e etc. Então, nessa situação, eu uso tribuna nessa casa, pela segunda vez nesse ano, para dizer de coisas boas em relação ao nosso município. Especificamente, eu gostaria de dizer sobre a Escola Sagrada Família, a qual os senhores aqui votou em regime de urgência, uma emenda global, a qual o município tinha que dar uma contrapartida para que a emenda que viesse a fazer a reforma daquela escola tivesse o tempo hábil para a sua aquisição. Gostaria, então, Ana Paula, vereadora, de dizer uma situação. A senhora, então, remeteu uma situação voltada às escolas do nosso município, e aí eu não posso deixar de falar da nossa ex-secretária Maria Rezende, que deixou a escola em perfeitas condições. Aí você me pergunta, mas, vereador, por que o deputado está colocando 400 mil nessa escola? É uma situação específica, não é para a reforma da escola, é para a adequação da escola. Porque a Escola Sagrada Família tem um quantitativo de alunos, a qual um número pequeno, e são alunos que residem na área rural. Esses mesmos alunos, e aí é uma situação do atual prefeito, que quer fazer uma escola em tempo integral. Não se faz uma escola da formatação a qual ela se encontra em tempo integral sem as suas adaptações. Sendo assim, nós levamos essa demanda até o deputado, e aí a Associação da Sagrada Família, a Associação de Pais e Professores, representado por pessoas daquela comunidade, em toda a sua legalidade, recebeu na semana passada esse recurso, através dessa associação que vai fazer a reforma da escola. Então, gostaria de deixar bem claro que a escola não está caindo, que a escola tem um bom uso até então, tem uma boa acessibilidade, tanto para os profissionais que trabalham lá, quanto para os alunos. Sendo assim, é uma adaptação para que a escola seja em tempo integral. Um valor até considerado para que isso venha a acontecer. E é bom para os profissionais que trabalham lá, devido ao quantitativo de aluno, para que esses profissionais tenham uma carga horária mais extensa em um mesmo período a qual esses alunos ficariam de maneira integral. Pois não, vereadora? Quero enaltecer suas palavras, te parabenizar, que é um grande parlamentar, parabenizar seu deputado, porque é necessário realmente ampliar as escolas. É nessa visão que nós colocamos quase 1 milhão na 09, deputado Laerte também, com a nossa indicação, porque nós precisamos ser visionários, e tudo começa na educação. A educação é desenvolvimento, por isso te parabenizo. E é essa visão que nós precisamos passar aos secretários, para não ter olhar muito pequeno, ter olhares de águia. Porque são várias escolas, vários parlamentares podem colocar recurso.
Devemos pensar grande. Parabéns pela iniciativa, é importante e nós estamos à disposição. Ainda nesse segmento, gostaria... Também, vereador, Pois não. também enaltecer essa sua reforma junto com o seu parlamentar, e até o projeto da educação integral é da Maria Rezende. Por esse motivo que eu corrijo muitas falhas atuais da educação, quando não querem apontar e jogar pedra na secretária anterior. Porque todos os projetos que veio até aqui nessa Câmara tem o dedo dela, inclusive esse da educação integral. Obrigado. Ainda gostaria, então, de dizer que eu trabalhava na Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o Osés, que trabalha aqui na Câmara hoje, um ótimo servidor, quando nós desempenhávamos a função lá na Secretaria, na CEMED. E nós acompanhávamos a situação dessas escolas. Durante esse período, houve um percalço na escola Machado de Assis, numa situação do teto, e a qual se propagou por algumas pessoas mais mal intencionadas por um determinado período, que todas as escolas se encontravam naquela mesma condição. E não é verdade. Nós estávamos, durante esse período, trabalhando de maneira itinerante, porque eu trabalhava com as turmas de 5º ano, e então todas as escolas que tinham essas turmas, sendo elas Sagrada Família, Marechal Hermes, Machado de Assis, Nossa Senhora das Graças. Então, nós fazíamos esse roteiro durante esses últimos anos, a qual eu estive lá na CEMED, e nós estávamos cientes da situação das escolas e vimos que elas não estavam jogadas às traças, como alguns disseram, nesse período a qual houve aquela incidência na Escola Machado de Assis. Ainda, relatando essa mesma situação, gostaríamos de estar apresentando uma outra demanda para outras demais escolas, mas nesse primeiro período, a gente está trazendo essa demanda especificamente pela situação integral. Nós vivemos no nosso município um número de alunos muito baixo do que nós viveríamos há uma década atrás. Hoje as famílias estão bem constituídas, movimentadas, porém, o número de filhos vem caindo a cada ano. A cada ano cai o número de filhos por família. E sendo assim, isso é um reflexo direto com os nossos clientes. Nós que somos professores, temos essa dificuldade atual no município. A escola do Estado, por exemplo, tem essa dificuldade. Algumas escolas municipais têm essa dificuldade pelo número de alunos, que são os nossos clientes. E nós recebemos pelo número de alunos. O Fundeb é pago pelo número de alunos de cada escola. Então, nada mais adequado do que fazer uma adaptação para aquela escola, para que ela seja integral. Tá bom? Gostaria também de dizer que, em parceria com a Limeiro, a emenda do deputado Jean, pago na conta da associação, juntamente com o deputado Cássio, de R$80 mil, para que o evento seja concluído no dia 24 e 25 de maio, a etapa aqui de Nova Brasilândia. Estivemos eu e o ex-vereador Reginaldo, atual secretário de obras, com o diretor da usina, não é o diretor-geral, que o diretor é o seu Nilson, diretor da usina de Rolim de Moura, e acredito que alguns vereadores também já tinham feito esse pedido. Mas tem uma situação importante, que o próprio Tiago disse, no último vídeo que ele esteve aqui na cidade gravando, eu tive a oportunidade de estar presente, que é um recapeamento, que ele tinha feito um plano de trabalho lá no mês de fevereiro, para o governador Coronel Marcos Rocha, do município de Novo Horizonte até o município de Migrantinópolis. Esse recapeamento total, eu vejo assim, nós que usamos muito a rodovia 481 aqui em sentido a Rolim de Moura, faz muito sentido para os moradores aqui de Nova Brasilândia, quanto os demais moradores dos municípios circunvizinhos. Então, é uma situação que ele apresentou no último dia que ele teve em Nova Brasilândia, que vai nos ajudar. Realmente, o Tiago, com a sua equipe ali, vem dando atenção nesses buracos, mas às vezes nós deparamos com esse período chuvoso e ele não aguenta por muito tempo. Então, esse recapeamento vai ter uma durabilidade muito maior. Então, agradecer ao Tiago por ter esse plano dele de recapeamento aprovado pelo governador, pela equipe do governador, e aí, segundo ele, nos próximos dias, ele tem a ideia de iniciar esse recapeamento entre os municípios entre o município de Novo Horizonte e o distrito de Migrantinópolis. Do mais, agradecer essa oportunidade. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Só quero te parabenizar pelo trabalho prestado no nosso município e dizer para a população que os novos vereadores estão todos mundo empenhados para o melhor desenvolvimento da nossa cidade. E você, Marcelo, é um dos vereadores que já está aqui juntamente conosco há mais tempo na casa, tem feito um ótimo trabalho. Parabéns pelas suas atitudes e as suas ações. Obrigado pela parte. Mais uma vez, agradecer a todos os vereadores por ter aprovado aquela contrapartida do município para a Escola Sagrada Família. Realmente, parece um tanto estranho, mas como era uma emenda do ano passado,
até o dia 30 de abril, não teria mais sentido, não se pagaria se o município não aprovasse em regime de urgência aquela contrapartida. Então, agora a gente está vendo que realmente valeu a pena e o dinheiro está na conta da escola para que haja essa reforma. Meu muito obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde. Obrigado, vereador Marcelo. Nesse momento, passa a palavra ao vereador William para fazer o uso da tribuna por 10 minutos com direito a partes. Boa tarde a todos. Em nome do assessor do deputado Ismael Crispim, agradeço a presença de todos aqui na casa. Em nome da vereadora Silvana, cumprimento a todos o público que nos assiste através das redes sociais. Nesse momento eu quero agradecer a equipe do Ismael Crispim, que fez o convite à população de Nova Brasilândia para estar participando da audiência pública ali em São Miguel, que falava sobre o tema do zoneamento socioeconômico do estado de Rondônia. A Assembleia Legislativa estava presente, foi bem discutido, a casa cheia. Também agradeço ao presidente por disponibilizar para a gente estar indo até ali no município de São Miguel. E o mais, somente agradecer a equipe, né, que andou nas ruas, fez os convites, entregou as cartilhas das ações do deputado. E obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado, vereador William. Nesse momento, peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias a serem deliberadas para darmos continuidade à ordem do dia. Por questão de ordem, senhor presidente, eu peço que coloque o projeto de lei 2157/2025. Coloco o pedido do vereador William em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se coloquem em pé. Declaro o pedido do vereador William aprovado por todos. Coloco o projeto de lei número 2157/2025 em discussão. Em discussão, senhor presidente. O projeto de lei dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para o recurso vinculado no orçamento vigente do Fundo de Saúde e de outras providências. Onde ali, senhor presidente, está precisando de recursos na saúde para atender os técnicos, os enfermeiros, todos ali que necessita. Discutido, presidente. Quer a parte? Após discutido, coloco o projeto em votação. Declaro aprovada por 9 votos favoráveis. Não havendo matéria a serem deliberada, agradeço a presença de todos, os vereadores e mais autoridades e público presente que prestigia essa sessão. E assim declaro encerrada a 15ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura.